Você já percebeu como algumas pessoas chegam aos 70 ou 80 anos ainda caminhando com segurança, subindo escadas sem grande dificuldade e realizando boa parte das tarefas do dia a dia sozinhas, enquanto outras da mesma idade sentem que a força diminuiu muito mais rápido? À primeira vista, parece que tudo depende apenas da genética ou da sorte. Afinal, é comum ouvir alguém dizer: meu pai foi forte até os 90 anos ou na minha família todo mundo envelhece assim. Embora a herança genética realmente tenha influência, ela está longe de explicar toda essa diferença. Os hábitos que cultivamos durante décadas também desempenham um papel importante, e um deles começa a fazer efeito todos os dias justamente no momento em que nos sentamos para almoçar. Quando pensamos em preservar músculos, muitas pessoas imediatamente imaginam academias, suplementos caros ou dietas extremamente restritivas. É verdade que a atividade física, especialmente os exercícios de fortalecimento, tem um papel fundamental para manter a massa muscular. No entanto, existe outro componente que trabalha lado a lado com o movimento: a alimentação. Os músculos precisam de estímulo para continuarem ativos, mas também precisam receber os nutrientes necessários para serem mantidos. Sem esses nutrientes, o organismo encontra muito mais dificuldade para reparar os tecidos e preservar a força ao longo do envelhecimento. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas o almoço costuma ser a refeição mais completa do dia para milhões de pessoas. É nesse momento que normalmente reunimos proteínas, verduras, legumes, carboidratos e outros alimentos importantes em um mesmo prato. Isso faz dessa refeição uma excelente oportunidade para oferecer ao organismo os nutrientes de que ele necessita, especialmente depois dos 70 anos, quando o corpo passa por mudanças naturais que aumentam a importância de uma alimentação equilibrada. Com o avanço da idade, ocorre um fenômeno conhecido como sarcopenia, que é a perda gradual de massa e força muscular. Apesar do nome parecer complicado, a ideia é bastante simples. Aos poucos, nossos músculos tendem a diminuir de tamanho e eficiência. Esse processo acontece lentamente, durante muitos anos, e por isso quase ninguém percebe quando ele começa. A pessoa continua vivendo normalmente, mas vai notando pequenas mudanças. Levantar da cadeira exige mais esforço, caminhar longas distâncias provoca maior cansaço, carregar as compras parece mais pesado do que antes e atividades que eram realizadas automaticamente passam a exigir pausas frequentes. O problema é que muitas pessoas acreditam que tudo isso faz parte da idade e que não existe nada que possa ser feito. Felizmente, hoje sabemos que essa não é toda a verdade. Embora o envelhecimento seja inevitável, diversos estudos mostram que um estilo de vida saudável pode contribuir para desacelerar a perda muscular. Alimentação adequada, prática regular de exercícios, hidratação, sono de qualidade e acompanhamento médico formam um conjunto capaz de ajudar na preservação da força e da independência durante muitos anos. Existe outro detalhe importante que costuma passar despercebido. Depois dos 70 anos, o organismo responde de maneira diferente às proteínas presentes nos alimentos. Os especialistas chamam isso de resistência anabólica. O nome parece complexo, mas podemos entendê-lo de maneira bastante simples. Imagine que seus músculos sejam uma equipe responsável por fazer pequenos reparos diariamente. Quando você era mais jovem, bastava consumir uma quantidade moderada de proteínas para que essa equipe trabalhasse com eficiência. Com o passar dos anos, ela continua funcionando, mas precisa de um estímulo maior para produzir o mesmo resultado. Isso significa que a qualidade da alimentação passa a ser ainda mais importante. É justamente por esse motivo que o almoço merece tanta atenção. Diferentemente de um lanche rápido ou de uma refeição composta apenas por alimentos industrializados, um almoço equilibrado permite combinar diferentes grupos alimentares. É possível reunir proteínas de boa qualidade, vegetais variados, legumes ricos em vitaminas e minerais, além de carboidratos que fornecem energia para as atividades do dia. Quando esses alimentos aparecem juntos, eles oferecem ao organismo muito mais do que calorias. Fornecem matéria-prima para que músculos, ossos e diversos outros tecidos continuem desempenhando suas funções da melhor maneira possível. No entanto, existe um comportamento bastante comum que pode comprometer toda essa oportunidade. Muitas pessoas substituem o almoço por alimentos ultraprocessados ou fazem refeições muito pobres em nutrientes. Outras comem apenas uma pequena porção de arroz acompanhada de algum alimento industrializado, praticamente sem verduras, legumes ou fontes adequadas de proteína. Também há quem pule completamente o almoço por falta de apetite, rotina corrida ou por acreditar que comer menos sempre significa viver de forma mais saudável. Essas situações podem dificultar que o organismo receba tudo aquilo de que precisa para preservar a musculatura. Outro ponto importante é compreender que não existe um único alimento capaz de manter os músculos fortes sozinho. A internet está repleta de vídeos prometendo que determinado ingrediente reconstrói músculos rapidamente ou impede completamente o envelhecimento. Essas mensagens costumam chamar muita atenção porque oferecem soluções fáceis para um problema complexo. Porém, quando analisamos o que realmente mostram as pesquisas científicas, percebemos que a realidade é diferente. Os melhores resultados costumam aparecer quando existe um padrão alimentar equilibrado mantido durante muito tempo, e não quando confiamos em um alimento isolado. Mesmo assim, alguns pratos conseguem reunir características bastante interessantes para pessoas acima dos 70 anos. Eles oferecem proteínas, líquidos, vitaminas, minerais e são fáceis de mastigar e digerir, algo especialmente importante para quem apresenta dificuldade para consumir alimentos muito duros ou perdeu parte do apetite.
Curiosamente, um desses pratos está presente na culinária de diversas famílias há gerações e muitas vezes acaba sendo lembrado apenas quando alguém está gripado ou precisando de conforto. No entanto, quando preparado da maneira correta, ele pode representar uma refeição extremamente nutritiva. Estamos falando da sopa. Mas não de qualquer sopa. Existe uma grande diferença entre uma sopa composta apenas por caldo e uma sopa preparada com ingredientes capazes de fornecer proteínas e outros nutrientes importantes. Uma sopa rica em frango desfiado, legumes variados, verduras e outros alimentos naturais pode representar um almoço completo, principalmente para pessoas que apresentam dificuldade para mastigar ou que costumam sentir pouco apetite. Além de fornecer líquidos, ela permite combinar vários ingredientes em uma única refeição, tornando mais fácil atingir uma boa qualidade nutricional. Isso não significa que toda sopa seja automaticamente saudável. Sopas industrializadas, preparadas com excesso de sódio ou praticamente sem proteínas, não oferecem os mesmos benefícios de uma preparação feita com alimentos naturais. A qualidade dos ingredientes continua sendo o fator mais importante. Uma sopa equilibrada pode reunir proteínas, fibras, vitaminas e minerais, enquanto outra, composta apenas por amido e temperos industrializados, pode apresentar um valor nutricional muito diferente. Talvez você esteja se perguntando por que justamente a sopa recebe tanta atenção quando o assunto é preservação da força. Afinal, existem tantos outros alimentos disponíveis. A resposta está na combinação de praticidade, facilidade de consumo e possibilidade de incluir ingredientes altamente nutritivos em um único prato. Mas quais ingredientes realmente fazem diferença? Existe uma maneira mais adequada de preparar essa refeição para favorecer a manutenção da massa muscular depois dos 70 anos? É exatamente isso que vamos descobrir na próxima parte. Agora que entendemos por que o almoço representa uma oportunidade tão importante para quem deseja preservar a massa muscular depois dos 70 anos, chegou o momento de responder a principal pergunta deste vídeo. Afinal, como deve ser esse almoço considerado tão interessante pelos especialistas? A resposta pode surpreender justamente por sua simplicidade. Não estamos falando de ingredientes raros, suplementos caros ou receitas complicadas. Estamos falando de uma refeição que muitas famílias conhecem há décadas. Uma sopa preparada com alimentos naturais, rica em proteínas e vegetais. Quando ouvem a palavra sopa, muitas pessoas imediatamente imaginam apenas um caldo ralo servido quando alguém está doente. Outras pensam em sopas industrializadas encontradas nos supermercados, ricas em sódio e com poucos ingredientes naturais. Nenhuma dessas opções representa aquilo que estamos discutindo aqui. A sopa que pode fazer parte de um almoço equilibrado é aquela preparada com ingredientes de verdade, capaz de fornecer proteínas, vitaminas, minerais, fibras e líquidos em uma única refeição. Um dos maiores benefícios desse tipo de preparo é justamente sua versatilidade. Em uma única panela é possível reunir alimentos que trabalham juntos para oferecer ao organismo tudo aquilo de que ele necessita. Imagine uma sopa preparada com frango desfiado, cenoura, abóbora, chuchu, cebola, alho, espinafre, couve, feijão branco ou lentilha, além de temperos naturais como salsinha, cebolinha e açafrão. Cada ingrediente contribui de uma maneira diferente, formando uma refeição muito mais completa do que aparenta à primeira vista. O frango costuma ocupar um lugar de destaque porque fornece proteínas de excelente qualidade. Essas proteínas oferecem aminoácidos essenciais, que são utilizados pelo organismo para reparar e manter diversos tecidos, incluindo a musculatura. Depois dos 70 anos, esse aspecto ganha ainda mais importância porque o corpo passa a utilizar essas proteínas com menor eficiência do que utilizava na juventude. Isso não significa que apenas o frango seja capaz de preservar músculos, mas ele representa uma fonte proteica bastante interessante quando faz parte de uma alimentação equilibrada. Os legumes também desempenham um papel importante. A cenoura fornece carotenoides, a abóbora oferece vitaminas e fibras, o chuchu contribui para a hidratação por apresentar elevado teor de água, enquanto verduras como espinafre e couve acrescentam vitaminas, minerais e compostos antioxidantes importantes para o funcionamento do organismo. Nenhum desses alimentos age isoladamente. O benefício aparece justamente pela combinação entre eles. Outro ingrediente que merece atenção são as leguminosas, como feijão, lentilha, ervilha ou grão de bico. Muitas pessoas pensam apenas na carne quando o assunto é proteína, mas esses alimentos também contribuem significativamente para a ingestão desse nutriente, além de fornecer fibras que ajudam no funcionamento do intestino e promovem maior sensação de saciedade. Quando combinados com proteínas de origem animal ou mesmo utilizados em preparações variadas ao longo da semana, ajudam a tornar a alimentação mais diversificada e nutritiva. Existe ainda outra vantagem bastante importante. Muitas pessoas acima dos 70 anos enfrentam dificuldades para mastigar determinados alimentos. Problemas dentários, uso de próteses ou diminuição da força da mastigação podem fazer com que carnes muito duras, alimentos secos ou preparações difíceis de mastigar deixem de ser consumidos. A sopa preparada com frango desfiado ou carnes cozidas até ficarem macias facilita bastante esse processo. Dessa forma, a pessoa consegue ingerir proteínas importantes sem enfrentar tanto desconforto durante a refeição. Outro aspecto interessante é que esse tipo de almoço costuma favorecer a hidratação. Com o passar dos anos, é comum que a sensação de sede diminua. Muitas pessoas passam boa parte do dia ingerindo pouca água sem perceber. Como a sopa apresenta grande quantidade de líquido, ela contribui também para aumentar a ingestão hídrica, complementando a hidratação diária. Isso não substitui o consumo de água ao longo do dia, mas representa um benefício adicional.
Também vale destacar que uma sopa equilibrada costuma ser uma excelente alternativa para pessoas com pouco apetite. É relativamente comum que idosos sintam menos fome do que sentiam quando eram mais jovens. Em alguns casos, medicamentos alteram o paladar. Em outros, doenças crônicas reduzem o apetite ou tornam as refeições menos prazerosas. Uma preparação saborosa, aromática e fácil de consumir pode incentivar uma ingestão alimentar mais adequada, favorecendo o consumo de nutrientes importantes. Entretanto, existe um erro muito comum que merece atenção. Algumas pessoas acreditam que qualquer sopa serve. Compram versões industrializadas prontas, adicionam apenas água e imaginam que estão oferecendo ao organismo uma refeição completa. Infelizmente, isso nem sempre acontece. Muitas dessas opções contêm grande quantidade de sódio, aromatizantes, espessantes e poucos ingredientes naturais. Além disso, frequentemente apresentam quantidades muito pequenas de proteínas e vegetais. Por isso, sempre que possível, vale a pena preparar a sopa utilizando alimentos frescos, ajustando os ingredientes de acordo com as preferências e necessidades de cada família. Outro erro frequente é transformar a sopa em praticamente um prato de massas ou batatas, deixando a proteína em segundo plano. É claro que carboidratos como batata, mandioca, arroz ou macarrão podem fazer parte da refeição, pois fornecem energia para o organismo. O problema aparece quando quase todo o prato é composto apenas por esses alimentos, enquanto a quantidade de frango, carne, peixe ou leguminosa se torna muito pequena. O equilíbrio entre os ingredientes continua sendo a característica mais importante. Muitas pessoas também perguntam se existe um único ingrediente indispensável para esse almoço. A resposta é não. O organismo não depende exclusivamente de um alimento específico. O que faz diferença é o conjunto da refeição. Uma sopa preparada com diferentes legumes, uma boa fonte de proteína, temperos naturais e pouca quantidade de alimentos ultraprocessados costuma oferecer uma composição nutricional muito mais interessante do que uma refeição baseada apenas em alimentos refinados ou industrializados. Outro detalhe bastante importante é que não existe necessidade de preparar uma receita sofisticada. Uma panela de sopa feita com ingredientes simples encontrados facilmente em qualquer mercado pode oferecer excelente qualidade nutricional. Aliás, essa costuma ser uma das maiores vantagens desse tipo de preparo. Ele permite aproveitar legumes disponíveis em casa, variar os ingredientes ao longo da semana e adaptar a receita conforme a estação do ano ou as preferências da família. Mas existe um ponto que muitas pessoas ainda desconhecem. Mesmo quem prepara uma sopa rica em proteínas e vegetais pode continuar percebendo perda de força com o passar dos anos se alguns hábitos continuarem inadequados. A alimentação sozinha não resolve tudo. Existem erros silenciosos que reduzem grande parte dos benefícios desse tipo de almoço e que continuam sendo extremamente comuns entre pessoas acima dos 70 anos. É exatamente sobre esses erros, e sobre como evitá-los, que vamos conversar na próxima parte. Mesmo sabendo que uma sopa bem preparada pode representar um almoço bastante nutritivo, muitas pessoas continuam dizendo que a força diminui ano após ano. Isso costuma gerar uma dúvida muito comum: se eu já estou comendo melhor, porque ainda sinto minhas pernas mais fracas? A resposta está no fato de que nenhum alimento, por mais nutritivo que seja, consegue agir sozinho. A preservação da massa muscular depende da combinação de vários fatores que trabalham juntos diariamente. Quando um deles está ausente, parte dos benefícios da alimentação acaba sendo reduzida. É exatamente por isso que alguns idosos mantêm uma alimentação relativamente boa e, mesmo assim, continuam percebendo perda de força ao longo do tempo. O primeiro erro é acreditar que apenas consumir proteínas no almoço é suficiente para preservar os músculos. Imagine uma pessoa que prepara uma excelente sopa com frango e legumes, mas no restante do dia faz um café da manhã composto apenas por café e pão, passa a tarde consumindo biscoitos industrializados, no jantar, come apenas um pedaço de pão ou uma refeição muito pequena. Embora o almoço seja de boa qualidade, o organismo passa muitas horas sem receber uma quantidade adequada de proteínas. Hoje sabemos que distribuir esse nutriente ao longo das refeições costuma ser mais interessante do que concentrá-lo apenas em um único momento do dia, principalmente para pessoas acima dos 70 anos. Outro erro bastante frequente é consumir pouca proteína dentro da própria sopa. Algumas pessoas colocam uma quantidade muito pequena de frango ou carne apenas para dar sabor ao caldo. Na prática, quase toda a refeição acaba sendo composta por batata, macarrão ou arroz. Esses alimentos podem fazer parte de uma alimentação saudável, pois fornecem energia para o organismo. O problema aparece quando praticamente substituem a principal fonte de proteína da refeição. Uma sopa equilibrada deve combinar carboidratos, legumes e uma quantidade adequada de alimentos ricos em proteínas, formando um prato mais completo. Também existe um comportamento que passa despercebido por muita gente. Algumas pessoas retiram todos os pedaços de legumes porque dizem que preferem apenas o caldo. Outras batem completamente a sopa no liquidificador e eliminam boa parte da textura dos alimentos. Embora existam situações em que isso seja necessário, principalmente para pessoas com dificuldade de mastigação ou deglutição, sempre que possível é interessante manter os ingredientes presentes na refeição. Cenoura, abóbora, chuchu, espinafre, couve, cebola e outros vegetais fornecem fibras, vitaminas e minerais importantes para o funcionamento do organismo. Outro erro bastante comum é substituir alimentos naturais por produtos ultraprocessados. Em vez de preparar uma sopa caseira, muitas pessoas recorrem às versões industrializadas por causa da praticidade.
Elas realmente são rápidas de preparar, mas frequentemente apresentam grande quantidade de sódio, aromatizantes, espessantes e poucos ingredientes frescos. Além disso, muitas oferecem quantidades pequenas de proteínas e vegetais. Isso significa que duas sopas podem ter aparências parecidas, mas apresentar qualidades nutricionais completamente diferentes. Existe ainda outro aspecto importante que costuma ser ignorado. Muitas pessoas acreditam que preservar músculos depende apenas da alimentação e esquecem que os músculos precisam ser utilizados para continuarem fortes. Imagine alguém que faz uma excelente sopa todos os dias, mas permanece sentado durante quase todo o tempo, evita caminhar, não realiza nenhum exercício de fortalecimento e passa grande parte do dia sem movimentar o corpo. Nessa situação, parte do potencial oferecido pela alimentação acaba sendo desperdiçado. Os músculos funcionam de maneira semelhante a uma ferramenta. Quanto menos são utilizados, maior tende a ser a perda de força ao longo dos anos. Isso não significa que todos precisem frequentar academias ou levantar grandes pesos. Muito pelo contrário. Caminhadas, exercícios com elásticos, hidroginástica, musculação adaptada, pilates ou atividades orientadas por profissionais podem oferecer estímulos importantes para manter a musculatura ativa. O mais importante é compreender que alimentação e movimento trabalham como parceiros. Um complementa o outro. Quando existe apenas um deles, os resultados costumam ser menores. Outro erro frequente envolve a hidratação. Com o avanço da idade, muitas pessoas deixam de sentir sede com a mesma intensidade que sentiam quando eram jovens. Como consequência, passam boa parte do dia ingerindo pouca água. É verdade que a sopa contribui para aumentar o consumo de líquidos, mas ela não substitui a necessidade de beber água regularmente. A hidratação continua sendo essencial para o funcionamento adequado do organismo, incluindo os músculos. O sono também merece atenção. Durante a noite, nosso corpo realiza diversos processos de recuperação e manutenção dos tecidos. Pessoas que dormem poucas horas ou apresentam sono constantemente interrompido costumam sentir mais cansaço durante o dia e podem ter maior dificuldade para manter uma rotina ativa. Dormir bem não substitui uma alimentação equilibrada, mas faz parte do conjunto de hábitos que favorecem um envelhecimento saudável. Outro ponto importante diz respeito ao excesso de açúcar e alimentos ultraprocessados consumidos ao longo do dia. Algumas pessoas fazem um almoço bastante equilibrado, mas compensam essa alimentação com refrigerantes, doces, salgadinhos, biscoitos recheados e outros produtos industrializados nas demais refeições. Esses alimentos geralmente oferecem muitas calorias, mas poucos nutrientes importantes para o organismo. Quando passam a ocupar espaço na alimentação diária, acabam substituindo frutas, verduras, legumes e outras fontes de proteínas que poderiam contribuir muito mais para a saúde muscular. Também vale lembrar que alguns idosos diminuem muito a quantidade de alimentos porque acreditam que, como se movimentam menos, precisam comer muito pouco. Embora seja importante evitar excessos, reduzir demais a alimentação pode fazer com que o organismo deixe de receber proteínas, vitaminas e minerais essenciais para preservar músculos e ossos. O objetivo não é comer grandes quantidades, mas oferecer refeições equilibradas e compatíveis com as necessidades de cada pessoa. Existe ainda um erro psicológico bastante comum. Muitas pessoas acreditam que, depois dos 70 ou 80 anos, já não vale a pena mudar os hábitos porque os músculos já foram perdidos. Felizmente, as pesquisas mostram que essa ideia não corresponde totalmente à realidade. O organismo continua respondendo positivamente a melhorias na alimentação e à prática de atividade física mesmo em idades avançadas. É claro que ninguém promete recuperar completamente a musculatura de um adulto jovem. Esse não é um objetivo realista. O verdadeiro objetivo é preservar o máximo possível da força existente, desacelerar a perda muscular e manter a independência por mais tempo. Quando observamos todas essas informações juntas, percebemos que uma sopa nutritiva pode representar um excelente almoço, mas ela faz parte de um conjunto muito maior. Proteínas distribuídas ao longo do dia, atividade física, hidratação, sono de qualidade, consumo adequado de frutas e verduras e acompanhamento médico quando necessário formam uma estratégia muito mais eficiente do que confiar em qualquer alimento isolado. A boa notícia é que colocar tudo isso em prática costuma ser muito mais simples do que parece. Não é necessário seguir dietas radicais, comprar suplementos caros ou preparar receitas complicadas todos os dias. Pequenas mudanças consistentes costumam produzir resultados muito maiores do que transformações extremas abandonadas poucas semanas depois. E é justamente isso que vamos reunir na última parte. Você verá como montar um almoço simples, saboroso, equilibrado e fácil de preparar, além de entender como pequenas escolhas feitas diariamente podem ajudar a preservar sua força, sua mobilidade e sua qualidade de vida por muitos anos. Depois de tudo o que conversamos até aqui, talvez a mensagem mais importante seja esta: preservar músculos e força depois dos 70 anos não depende de encontrar um alimento milagroso, mas de construir uma rotina alimentar que forneça ao organismo aquilo de que ele realmente precisa todos os dias. A sopa ganhou destaque neste vídeo porque, quando preparada com ingredientes naturais e uma boa fonte de proteína, ela consegue reunir em uma única refeição diversos nutrientes importantes para quem deseja envelhecer com mais autonomia. No entanto, ela nunca deve ser vista como uma solução isolada. Seu verdadeiro benefício aparece quando faz parte de um estilo de vida saudável. Muitas pessoas procuram respostas rápidas para um problema que levou anos para se desenvolver.
Basta abrir a internet para encontrar vídeos prometendo reconstruir músculos em poucos dias, recuperar a força perdida com uma única receita ou apresentar um alimento como se fosse capaz de impedir completamente o envelhecimento. Essas promessas chamam atenção porque oferecem esperança imediata. Porém, quando observamos o que realmente mostram os estudos científicos, percebemos que o organismo responde muito melhor à repetição de bons hábitos do que a qualquer solução milagrosa. É justamente por isso que um almoço equilibrado pode fazer tanta diferença. Imagine uma sopa preparada com frango desfiado, cenoura, abóbora, chuchu, cebola, alho, espinafre, couve e temperos naturais. Além da proteína fornecida pelo frango, essa refeição oferece vitaminas, minerais, fibras e uma boa quantidade de líquidos. Dependendo da receita, também é possível incluir lentilha, feijão branco ou grão de bico, aumentando ainda mais a qualidade nutricional do prato. O resultado é uma refeição completa, saborosa e relativamente simples de preparar. Outra vantagem importante é que esse tipo de almoço costuma ser muito bem aceito por pessoas que apresentam dificuldade para mastigar alimentos mais duros. Carnes desfiadas, legumes bem cozidos e um caldo nutritivo tornam a refeição mais confortável, permitindo que o organismo continue recebendo proteínas e outros nutrientes essenciais mesmo quando existem limitações relacionadas à mastigação. Isso é especialmente importante porque muitas pessoas acima dos 70 anos acabam reduzindo a ingestão de alimentos justamente por encontrarem dificuldade para consumir determinadas preparações. Entretanto, vale lembrar que nenhuma refeição consegue compensar sozinha hábitos inadequados mantidos durante o restante do dia. O almoço pode ser excelente, mas os músculos continuam precisando de proteínas distribuídas nas outras refeições, hidratação adequada, sono de qualidade e atividade física regular. É essa combinação que cria um ambiente mais favorável para preservar força, equilíbrio e independência ao longo dos anos. Quando falamos em atividade física, muitas pessoas imaginam imediatamente exercícios intensos ou treinos difíceis. Na realidade, isso nem sempre é necessário. Caminhadas, musculação adaptada, hidroginástica, exercícios com elásticos, pilates ou outras atividades orientadas por profissionais podem oferecer estímulos importantes para manter a musculatura ativa. O organismo interpreta esses movimentos como um sinal de que aqueles músculos continuam sendo necessários. Ao mesmo tempo, a alimentação fornece a matéria-prima utilizada para reparar e manter esses tecidos. É justamente por isso que alimentação e exercício funcionam como parceiros inseparáveis. Outro aspecto frequentemente esquecido é o sono. Durante a noite, nosso corpo realiza inúmeros processos de recuperação. Hormônios importantes para o metabolismo entram em ação, tecidos passam por manutenção e diversas funções do organismo são reguladas. Dormir poucas horas ou apresentar um sono constantemente interrompido pode dificultar esses mecanismos naturais. Isso não significa que dormir bem substitua uma boa alimentação, mas reforça que preservar músculos depende da soma de vários hábitos saudáveis. A hidratação também merece atenção especial. Muitas pessoas acima dos 70 anos deixam de sentir sede com a mesma intensidade que sentiam quando eram mais jovens. Como consequência, acabam ingerindo menos água do que realmente precisam. Embora a sopa contribua para o consumo de líquidos, ela não substitui a necessidade de beber água ao longo do dia. A hidratação adequada participa do funcionamento de praticamente todos os sistemas do organismo, incluindo aqueles relacionados ao transporte de nutrientes e ao desempenho muscular. Também é importante compreender que cada organismo possui necessidades diferentes. Algumas pessoas convivem com diabetes, hipertensão, doença renal ou outras condições que exigem adaptações específicas na alimentação. Outras utilizam medicamentos que podem interferir no apetite ou no metabolismo. Por isso, embora uma sopa rica em proteínas e vegetais represente uma excelente opção para muitas pessoas, as orientações individuais fornecidas por médicos e nutricionistas continuam sendo fundamentais. Eles poderão ajustar quantidades, ingredientes e combinações de acordo com a realidade de cada paciente. Existe ainda um aspecto que merece ser lembrado. Nunca é tarde para começar a cuidar da alimentação. Muitas pessoas acreditam que, depois dos 70 ou 80 anos, qualquer mudança já não faz diferença porque o envelhecimento está muito avançado. Felizmente, as pesquisas mostram que o organismo continua respondendo positivamente à adoção de hábitos saudáveis mesmo em idades mais avançadas. É claro que ninguém promete recuperar completamente a musculatura de um adulto jovem. Esse não é um objetivo realista. O verdadeiro objetivo é preservar o máximo possível da força existente, retardar a perda muscular e manter a capacidade de realizar as atividades do dia a dia com independência. Em vez de tentar transformar completamente sua rotina de uma só vez, pense em pequenas mudanças que possam ser mantidas durante muito tempo. Talvez você possa preparar uma sopa caseira rica em frango e legumes algumas vezes por semana. Em outro momento, incluir mais verduras no prato, melhorar o café da manhã ou aumentar o consumo de água. Aos poucos, esses hábitos deixam de parecer um esforço e passam a fazer parte da rotina. É justamente essa constância que costuma produzir os melhores resultados. Quando falamos em preservar músculos, na verdade estamos falando de muito mais do que força física. Estamos falando da liberdade de levantar da cadeira sem ajuda, caminhar com segurança, subir escadas, carregar as compras, cuidar da própria casa, passear com a família, brincar com os netos e continuar tomando decisões com autonomia. A massa muscular representa independência. Quanto melhor conseguimos preservá-la, maiores costumam ser as chances de manter uma vida ativa e participativa durante o envelhecimento.
Se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse deste vídeo, é esta. Um almoço equilibrado pode fazer diferença porque fornece ao organismo proteínas, vitaminas, minerais e energia para enfrentar o dia. Uma sopa preparada com ingredientes naturais e uma boa fonte de proteína representa uma alternativa prática, saborosa e nutritiva, mas ela funciona melhor quando faz parte de um conjunto de hábitos saudáveis. Não procure soluções milagrosas. Procure construir uma rotina que você consiga manter por muitos anos. É essa repetição diária que costuma trazer os maiores benefícios para a saúde. Agora eu gostaria de saber um pouco da sua rotina. Você costuma almoçar uma sopa caseira ou prefere outro tipo de refeição? E, quando prepara sua sopa, costuma incluir uma boa fonte de proteína, como frango, carne ou leguminosas. Escreva sua resposta nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que também desejam envelhecer com mais força e qualidade de vida. Se este conteúdo foi útil para você, compartilhe-o com familiares e amigos que já passaram dos 70 anos. Talvez uma informação simples possa incentivar alguém a cuidar melhor da própria alimentação. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Toda semana publicamos conteúdos baseados em evidências científicas, explicados de forma simples, para ajudar você a preservar sua força, sua independência e sua qualidade de vida durante o envelhecimento.